Sejam muito bem-vindos a esta Casa Espírita. É sempre uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos, contando sempre com a presença de Jesus entre nós, nos envolvendo com boas energias, muita paz e muita luz. Convido a todos para que possamos, a partir desse momento, nos unirmos em pensamento, mentalizando o nosso Mestre amado. E vou iniciar a reunião com aquela mensagem do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem do Espírito de Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser estabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E assim, com a permissão de Jesus, damos por aberta a reunião da noite de hoje. E hoje, com muita satisfação, recebemos na nossa casa o Altair Veiga, ele que é trabalhador da Associação Espírita Eurípides Barçanufo de Mafra e que hoje nos traz a sua mensagem à luz da doutrina espírita. A palavra é sua, que Jesus te ilumine. Boa noite. Boa noite. Que bom ouvi-los. Que bom estar aqui. Sinto-me em casa quando eu venho a Itaiópolis, sendo assim recebido, acolhido, e todos nós nos sentimos bem quando estamos num ambiente aprazível do seu espírito. Como diz-nos Sueli Calda Schubert, no livro Dimensões Espirituais da Casa Espírita, temos o ambiente, que é o visível, móvel, as paredes, teto, instrumentos, e temos a ambiência, que é a parte da egrégora, onde as vibrações dos sentimentos, dos pensamentos, se unem, formando então essa couraça luminosa, protetora, não só na casa espírita, mas também em nossos lares. Como diz André Luiz, no livro Os Mensageiros, ao visitar a Terra, ele pergunta, mas sai de lá, daquela residência, uma luz azulada, como neon. E aí o instrutor Aulos diz, o lar de Amália, que nesse momento, com as filhas, realiza o Evangelho no lar. E a frequência vibracional do seu pensamento, do seu sentimento, forma essa couraça de luz, que nenhum espírito ousa penetrar, a não ser os mentores daquela família. Então nós percebemos, e como foi evidenciado
de Luzé, na apresentação ali, desculpa chamar você de Zé, na apresentação, os espíritos luminares, lá em 1848, batiam já nas paredes daquela família Fox, manifestando: estamos aqui. E vimos que Allan Kardec foi o codificador que reuniu o ensino dos espíritos, e nós temos esse legado extraordinário. Então, para a nossa reflexão desse dia que é o primeiro do resto de nossas vidas, né? E que nunca mais vai acontecer, 23/03 de 23, perceberam isso? Que sincronia, né? Hoje é 23/3/2023. Nunca mais vai existir isso. Então, que possamos entrar em conexão mental, sentimental, com a espiritualidade que nos inspira, que nos fortalece, que nos ilumina, para que possamos, como espíritos em trânsito pelo planetário terrestre, sermos hoje um pouco melhor do que fomos ontem, e amanhã melhor do que hoje. Essa é a proposta da doutrina espírita. Esse é o convite de Jesus: caminho, verdade e vida. Então, eu assisti nessa semana um depoimento muito emocionante de um médico, que ao final da nossa exposição vocês vão ouvir também. E eu resolvi trazer para a nossa reflexão esse tema: gratidão e fé. Né? E eu busquei lá nos Atos dos Apóstolos o relato daquela senhora, né, que tocou nas vestes de Jesus. Provavelmente não é novidade para vocês, mas vamos procurar hoje ter um olhar um pouco diferente sobre aquele fato. Então eu procurei algumas imagens para ilustrar o acontecido. Então, olha o relato. Aqui não diz o nome dela. Uma mulher. Jesus usava destas formas didáticas, como o samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, ele não importava se era um Pedro, se era José, se era Joaquim, né? Era um espírito, porque Jesus falava para o espírito encarnado, e não para o homem temporal. Ele falava para o espírito atemporal, né? Então, uma mulher estava doente havia 12 anos. Começamos aqui a refletir, né? Uma enfermidade que durava 12 anos. Ela já tinha ido a muitos médicos, mas nenhum conseguia curá-la. Certo dia, ela viu Jesus rodeado de muitas pessoas. Ela acreditava que ficaria curada só de tocar as vestes de Jesus. Por isso, abriu caminho em meio à multidão e tocou suas vestes. Então, imagine Jesus ali, cercado de pessoas. Era comum na época, aquela multidão seguindo o mestre. E ela queria tocar nas vestes de Jesus. Era difícil, né? Ela estava doente, ela estava debilitada, mas ela faz um esforço e consegue chegar e tocar as vestes de Jesus. Aí Jesus pergunta: quem me tocou? E o apóstolo Pedro, que estava próximo a ele, disse: mas, mestre, olha a multidão, muitos devem ter lhe tocado. Como saber quem lhe tocou? Ele disse: mas de mim saiu virtude com esse toque. Aí ela disse: ela ficou curada imediatamente. Então ela tocou e ficou curada imediatamente. Então virou-se e perguntou: quem tocou as minhas vestes? E ela, de joelhos diante do Salvador, e confessou que tinha sido ela. Fui eu, mestre. Jesus disse: por causa de sua fé, ela agora estava curada. Então a fé
é essa disposição da alma de crer realmente. E ela então conseguiu assimilar, ou seja, conectar-se com a energia balsâmica que saiu do Mestre. 12 anos de sofrimento e apenas um toque para a cura. Então está lá em Marcos 5, 33 e 34. Quem quiser depois discernir os demais versículos, é muito interessante a gente conhecer essa história. Então a fé analisada na visão espírita. O que é a fé? Embora não se possa definir a fé, porque é difícil você definir um sentimento, né? Cada um vai ter a sua perspectiva. A fé para uns tem um ângulo de entendimento, para outros, outro ângulo. Assim como o sentir e o amor, né? Uns manifestam de uma forma, outros de outra. Mas entendemos-la como a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. Nós não vemos Deus, Ele não é material, mas no íntimo da nossa alma nós temos certeza que Ele existe. Então isso é fé. É a certeza de que o que o homem não fez é obra divina. É a crença que sem o ar, que nós não vemos, mas sem ele nós não conseguimos sobreviver. É o vento que nós não vemos, mas observamos a sua manifestação e todas as demais maravilhas da natureza que nos levam a entender Deus. Apoiada nos fatos e na lógica, ensina-nos a doutrina espírita que fé inabalável, ou seja, a fé que não se abala com nada, é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, foi, é e continuará sendo, em qualquer época. Porque à medida que o espírito começa a encontrar-se consigo mesmo, como diz-nos Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, no livro O Despertar do Espírito, né? Quando nós começamos a despertar, como aquela mulher que na medicina não encontrava a cura, mas ela criou dentro da sua mente uma lógica. Se Jesus dizem que é o Mestre, dizem que Ele cura, eu vou me curar também. Então aquela certeza, aquela convicção, basta que eu toque, eu estarei curado. Então é essa fé inabalável, ela não se deixou abalar, ela foi e obteve a cura. O Espiritismo, meus irmãos, pratica a fé raciocinada. Possui 5 princípios fundamentais, que são Deus, está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus. Se Allan Kardec tivesse formulado a pergunta, quem é, estaria personificando, porque o ser humano humanizou Deus. Um senhor velhinho, barbas brancas, cabelos longos, sentado num trono, que vai julgar colocando as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Já ouvi essa história. Para o Espiritismo, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E os seus atributos é que é único, né, imutável, nunca muda, porque se Deus mudasse, fosse imutável, as leis que regem o universo estariam em constante mudança, né? Deus é onipresente, ou seja, em qualquer lugar do imensurável universo está presente. Deus é soberanamente justo e bom, porque se Ele não fosse justo e não fosse bom,
como nós entenderíamos a reencarnação? Olhando a vida do berço ao túmulo, nós achamos que ele é injusto, porque uns nascem na opulência, outros na miséria, uns nascem em corpos perfeitos, outros em aleijados, uns nascem e vivem uma vida proba, uma vida de ética, de conduta ilibada. Outros que nascem no mesmo ambiente familiar se transviam, se prostituem, são promíscuos. Então, se fosse a vida do berço ao túmulo, esses que se perderam ao longo do caminho por um mau gerenciamento do livre-arbítrio estariam fadados ao inferno. E os outros ao céu. Mas que Deus é esse? Permite que seus filhos sejam assim condenados. Para nós espíritas, Deus, na sua bondade e justiça, criou-nos todos iguais, destinados à perfeição. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos nos distanciando do sofrimento. O sofrimento é resultado da ignorância. Então, à medida que nós vamos despertando, como diz Joana de Ângeles, o Espírito, vamos entendendo Deus, a sua obra e a sua justiça e bondade. Aí nós temos aqui um dos princípios fundamentais, a imortalidade da alma. Você que está agora aqui encarnado, nesse corpo físico, é imortal. A hora que cessar a vida celular, biológica, você continuará existindo, com suas qualidades, virtudes e imperfeições. No livro Céu e Inferno, segunda parte, nós vemos lá o Código Penal da Vida Futura. São 33 artigos. Todo código tem artigos. O artigo 1º diz assim: o espírito sofre, no plano espiritual, as consequências das imperfeições que não corrigiu enquanto encarnado. Mas fiquem calmos. O artigo 2º diz o seguinte, o espírito desfruta no plano espiritual as bem-aventuranças das virtudes, das qualidades que desenvolveu, que conquistou quando encarnado. Os demais artigos vocês vão ler em casa, são 33 artigos. Então, quando Jesus diz: a cada um dará segundo suas obras, ele está colocando que nós vivemos na lei do mérito, que não somos privilegiados. Tudo é conquista ao longo do tempo. Uns, como diz André Luiz no livro Nosso Lar, conquistam antes, outros conquistam depois. Mas todos nós somos candidatos a anjos, a espíritos de luz. Então, eu estou falando agora, olhando para vocês, seres de luz. Disse Jesus: deixai brilhar vossa luz. Então é que nós temos a luz dentro. É só tirar as escamas, né? Como respondeu Michelangelo, o grande escultor de pedras, quando alguém perguntou: como que você faz imagens tão bonitas de pedras toscas? Ele falou: só tiro as escamas. A imagem já estava dentro. Resposta sábia de Michelangelo, né? Aí nós temos a pluralidade das existências, ou a reencarnação, que levou ao concílio 315 depois do Cristo, né, na idade cristã, a mudar essa palavra nos textos bíblicos, porque a mulher do rei não admitia que ela pudesse, como rainha hoje, nascer na outra encarnação da pobreza. Tire isso. E aí no concílio colocaram a palavra ressurreição. E até hoje, né? Tem muitas religiões que acreditam que o corpo vai ressurgir lá da tumba.
Mas Jesus disse a Nicodemos: para ver o reino dos céus é necessário nascer de novo. E hoje nós entendemos que a reencarnação é esse processo natural, que após uma vida nós passamos um período na erraticidade e voltamos, porque somos imortais. Poderíamos não precisar mais reencarnar, se conseguíssemos numa só existência entender a mensagem do Cristo: amai-vos e sereis felizes. A gente passa adiando esse processo, transferindo para outra oportunidade. Aí voltamos, voltamos, e Allan Kardec diz com muita propriedade: nascer, viver, morrer, renascer e progredir sempre. Essa é a lei. Então, a pluralidade das existências, a reencarnação, tem os fundamentos lógicos, porque a fé é raciocinada. Comunicabilidade dos espíritos. Antes um pouco, o Zé mostrou ali o filme Allan Kardec, né? Lá nas Irmãs Fox, 1848, já os espíritos batiam nas paredes para dizer: estamos aqui. E vimos lá na casa da Madame mais as meninas, né, sendo instrumentos dos espíritos na psicografia. Mas antes da psicografia, teve outros métodos, pancadas, né? Sim, uma pancada, duas não, a cestinha. Então esse processo mediúnico sempre existiu. Então, meus irmãos, a comunicabilidade dos espíritos não é criação do espiritismo, ele já existia desde sempre. Mediunidade, no livro dos médiuns, que é um manual para todos nós vamos encontrar N faculdades mediúnicas. Porque a mediunidade é inerente ao ser humano. Assim como a faculdade de ver, de ouvir, de falar, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano para ele entrar em relação com as dimensões espirituais. E, finalmente, a pluralidade dos mundos habitados. Disse Jesus: na casa do Pai há muitas moradas. Então, ele estava se referindo ao universo, casa do Pai, e a moradas aos vários mundos. Nós estamos atualmente na Terra, esse planeta azul, que está passando do segundo para o terceiro estágio. Nós sabemos, pela revelação espírita, que são 5 estágios que nós conseguimos entender, né? O primeiro é os mundos primitivos. A Terra já passou por esse estágio. A Terra foi criada há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Aí nós tivemos o período de provas e expiações. Então, nos primitivos, tudo é rudimentar. Provas e expiações, já o espírito começa a desenvolver-se, principalmente com a chegada dos capelinos, né? Que trouxeram de Capela o conhecimento para construir pirâmides e deixaram marcas pelo mundo. Até hoje as pirâmides é um desafio para a engenharia, mas eles já sabiam. Como Machu Picchu no Peru, a gente vê lá os resquícios daquele povo, né? Que canalizou água de 3 quilômetros, fazendo tijolinho de barro em canalização. Quem já foi lá ver? É uma obra de milênios. Como que eles sabiam? Então, a Terra está passando por um período de transição e nós vamos viver a regeneração. Como está lá no livro da Gênesis, capítulo 25, né? A geração nova. Nós estamos vendo sair da Terra espíritos que não estão mais na frequência vibratória do bem e indo para o Crídon, que é um outro planeta, né, que está absorvendo. E quantos lá vão ser úteis no processo de evolução. E nós vamos ter aqui um planeta de regeneração, onde o bem prevalecerá. Será que após essa encarnação a gente volta para cá? Pensemos nisso, né? Depois temos o 4º estágio,
de mundos que são ditosos e felizes. Bem melhor do que a regeneração. E o quinto estágio, celestes ou divinos, onde habita Jesus. Chegaremos lá um dia. Encontrei nesse livro um legado do nosso querido irmão Allan Kardec. Agora vai dar um nome a você. Chico Xavier. É o mesmo espírito, Deus é. Outra encarnação. Então ele diz assim para nós: comece o dia. Isso aqui eu achei fantástico. É uma oração extraordinária com 10 itens. Comece o dia acendendo no peito a luz da prece. Quando a gente lê ou pronuncia a oração do Pai Nosso, é uma verdadeira conexão divina. Porque a gente diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado. Então aqui nós estamos já glorificando o nome de Deus, né? Porque Jesus pronunciou essa oração quando os discípulos pediram ele: ensina-nos a orar. Então ele faz essa oração. Envia os amigos em pensamento de amor e envolva os desafetos em vibrações de paz. Eu sei que aqui vocês não têm desafetos, né? Já passaram essa fase. Mas para quem tem desafeto, a recomendação do Chico é envolver em vibrações. O que é isso? A frequência vibracional eleva-nos a planos maiores. Então, quando a gente aumenta a nossa frequência de amor, de gratidão, nós estamos recebendo na mesma proporção, porque é dando que se recebe. Conforme o mesmo Espírito, na outra encarnação, falou: é dando que se recebe. Verifique a sua agenda e trace as suas metas para hoje, de modo a não perder tempo. O tempo é um bem precioso. Vocês vão ver depois no final, no vídeo, no depoimento do médico, né? Isso é extraordinário, o tempo. Deus deposita todos os dias na caderneta, na poupança, 84.000 segundos, 1.440 minutos nas 24 horas. Então é importante que nós aproveitemos, porque nós só temos entre 95 e 100 anos. Um amigo meu falou o seguinte: a minha vida é como um metro. Ele está com 80 anos. Ele falou: 80 centímetros já foi, você tem 20. E é uma verdade. Me perguntaram esse dia quantos anos de vida eu tinha. Eu respondi 31. Uma pessoa me olhou e disse: como 31? Quem deu essa resposta, muito sábio, foi Galileu Galilei. Ele tinha 72, perguntaram: eu tenho 32 anos. Porque os 69 que eu vivi, eu não tenho mais. Perceberam? Então, quantos anos de vida você tem? É o que você não viveu ainda. Eu penso 31. Estampe no rosto um sorriso fraterno e coloque nos lábios palavras de gentileza. É muito interessante isso. As pessoas hoje andam muito na relação virtual, né? Elas não estão mais muito olhando umas às outras, conversando, sorrindo. Eu caminho toda manhã às 6h30, né? Então, enquanto as pessoas na rua, eu digo: bom dia, dava um susto, porque está no celular, está fone de ouvido. Algumas tiram assim: que fone? Bom dia! Por quê? Você dirige aquela pessoa uma vibração. No outro dia, na rua, ela: bom dia! Então vai gerando um efeito contagiante. Não te mostres pessimista, mas não esperes atravessar o dia sem problemas. O que disse Jesus? No mundo tereis aflições, mas
eu venci o mundo. Afasta-te da crítica destrutiva, procurando encorajar os companheiros nas lutas em que se empenham. Como é natural, normal, comum nós criticarmos, né? A gente olha uma ação de alguém e já faz um pré-julgamento. Claro que vocês não, desculpa. Mas eu estou me policiando. E em casa nós combinamos o seguinte: quando um for criticar o outro, levanta o dedo, não fala, né? A gente já sabe. Por que criticar o outro? Por que julgar o outro? Disse Jesus: não julgueis para não serem julgados. E o Chico recomenda exatamente isso. Ouvida os pequeninos aborrecimentos e esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. Jesus, após um dia de muito atendimento, meditava ao lado do lago de Genezaré, que era um lago calmo, tranquilo, e onde Jesus atendia o povo, né, que procurava. E ele estava meditando. E o apóstolo Pedro estava agoniado, angustiado, e foi para Jesus e faz uma pergunta: Mestre, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Alguém sabe da resposta de Jesus? Hã? 70 vezes 7 vezes. Jesus não respondeu nada. Eu passei muitos anos sem entender a profundidade desse ensinamento. Foi quando eu li no Livro da Esperança, pelo Divaldo Pereira Franco, Amélia Rodrigues explicando o que aconteceu naquele dia, naquele contexto. E o Haroldo Dutra, no livro Novo Testamento, busca também a mesma interpretação. Imagine você ter uma oportunidade de chegar a Jesus e fazer uma pergunta e ele não responder nada. Imagine que ele ficou bem contrariado, né? Frustrado. Aí passou alguns instantes e eis que Pedro volta-se para Jesus e diz assim: Mestre, será que eu devo perdoá-lo até 7 vezes? Aí eu fico pensando, mas por que 7? Ele devia ter perdoado já umas 6 vezes. Né? Ele queria saber o número, será que tinha que perdoar 7 vezes? Aí Jesus volta-se e diz assim: em verdade, Pedro, não deveis perdoar somente até 7 vezes. Quem deu o número foi o Pedro. Mas sim 70 vezes, 7 vezes. Então, olha a didática de Jesus, fazendo com que ele refletisse naquilo que ele mesmo propôs. Então o Chico vem dizendo, ó, compreender e perdoar sempre. Porque quem perdoa, elimina de si toxinas, que são decorrentes dos sentimentos de mágoa, ressentimento. Porque a palavra ressentimento leva-nos a pensar no sentir de novo. Né? Então, se eu fico ressentido com um ato de alguém, eu estou trazendo para hoje o que aconteceu ontem. E ontem, bem e mal, já foi vivido. Não volta mais, a não ser que eu traga no meu pensamento. E continua Chico: aprenda a guardar silêncio para que saibas falar no momento oportuno. Será que a gente consegue, diante de uma situação ou outra, silenciar e esperar o momento oportuno? Ou a gente já quer falar, não é assim, não é assim? Então o Chico recomenda essa prudência, né? Não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quanto se aproxime dos teus passos. Todo dia é uma oportunidade nova. As pessoas que vêm e cruzam conosco são instrumentos divinos para o exercício de nossas virtudes. Então, compreendê-los, perdoá-los, ampará-los, é aproveitar o momento para o crescimento. Confie em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza.
Olha aqui a fé de novo, né? Na certeza de que haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Tem uma música evangélica que eu gosto muito de ouvir: segura nas mãos de Deus e vai. Quer dizer, até que ponto nós conseguimos ter essa convicção, essa certeza de que Deus está nos amparando, nos protegendo. Muitos pensam assim, mas são 8 bilhões de seres encarnados só na Terra, né? Como é que Deus vai cuidar de cada um? Mas cuida, porque a energia do amor divino se expande como um sol. Quando Jesus pronunciou essa divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram os círculos. Porque naquela época, o cristão era condenado a ser alimento dos leões, né? E eles encaravam o desafio com alegria, como a gente vê nos livros do Emmanuel, né? Que foi o senador Publio Lentulus. Ontem mesmo nós tivemos um estudo sobre o livro Ave Cristo, onde a gente percebeu como era fervorosa a convicção deles naquela época. Como eles tinham essa certeza. E muitos deles, quando o leão chegava, os espíritos já retiravam esse corpo. Não sentiam dor, não sentiam nada. Os leões estraçalhavam o remanescente fisiológico, mas o espírito já estava desprendido, porque Deus os sustentava. Aqui no livro de Atos 16:31, eu encontrei esse texto: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O que é isto? Precisamos pensar muito nessa questão de salvação para entender o sentido espiritual do termo, né? Porque como espíritos encarnados, nós estamos sujeitos às circunstâncias, às armadilhas da sociedade, do ter em detrimento do ser. E para que a gente consiga transitar no mundo com a bússola, o marinheiro, por exemplo, o comandante de um navio, se não tiver uma bússola, ele não tem referência, porque ele está em alto mar. Então, qualquer direção serve. Mas ele precisa chegar no Porto de São Francisco, por exemplo, Paranaguá. Ele precisa ter uma bússola que aponte a direção para que ele olhe a carta náutica e descubra qual a direção correta. Ele alinha, então, o navio na direção certa. E o Evangelho do Cristo é a bússola para a gente transitar na sociedade humana. Porque nós precisamos entender o que devemos fazer e o que podemos fazer. Então a Bíblia diz em Romanos: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração. Então aqui vem o entendimento, né? O intelecto e o sentimento. Creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então Jesus, lembra lá da pedra que foi tirada lá? Quando eles foram ver no terceiro dia, não estava mais lá o corpo de Jesus, onde eles tinham colocado. Paulo, escrevendo a Gálatas 2:20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a mensagem do Cristo para o Paulo era o principal. Então a mensagem penetrou-lhe a alma. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Novamente a palavra fé, que me amou e se entregou por mim. Conclusão: Jesus é o modelo, é o caminho, a verdade e a vida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, né? No livro
renúncia do Emmanuel, o Espírito Alcione coloca isto, ó. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida. É o primeiro estágio. Precisa ser meditada. É o segundo estágio. Precisa ser sentida. É o terceiro estágio. E vivida. É o que disse Paulo ao Gálatas, né? A mensagem do Cristo fazia parte do seu proceder. A lei de Deus está na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Por isso que Santo Agostinho, ao responder à questão 919A do Livro dos Espíritos, diz assim: fazei como eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, dialogava com minha consciência, passava a revista a tudo o que fizera. Se eu teria feito ao próximo o que eu desejava que o próximo me fizesse. Se eu não teria desprezado alguma oportunidade de ser útil. E complementa: todo aquele que isso fizer, grande força adquirirá, porque Deus o sustentará. Então, Deus é justo e a cada um dará segundo suas obras, disse Jesus. O sofrimento é fruto da ignorância. Vocês podem não concordar com essa frase, mas observando o vídeo, vocês vão concordar comigo. A pessoa do vídeo, ela conseguiu ter um insight, um despertar da consciência. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, escreveu Paulo aos Coríntios. Então ele deu aqui para nós uma dimensão do que seja o discernimento. Essa capacidade que nós temos de avaliar a consequência do ato antes de praticá-lo. Tudo é lícito, eu posso fazer qualquer coisa, mas tem muita coisa que não convém que façamos. Então, essa medida de discernimento nos leva a crescer na frequência vibratória. E Jesus disse: meus discípulos serão conhecidos pelo muito se amarem. Isso vale para nós do Grupo Espírita, para nós família, para nós sociedade, porque se nós conseguimos implantar as bases do amor no pensamento, no sentimento e na ação, estaremos colaborando para que o mundo seja melhor a cada dia. Ok? Vamos então